nós seguimos recebendo aqui no Band News São Paulo, primeira edição, os candidatos ao governo de São Paulo. Já ouvimos nessa semana o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, também o candidato Rodrigo Garcia, do PSDB, atual governador, e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o candidato Elvis César, do PDT. Bom dia, candidato, obrigada pela presença. Bom dia, Sheila, bom dia, Ivan, bom dia a você que está nos assistindo, nos ouvindo. Que friaca é essa? Friaca, né? Candidato, vou iniciar aqui a entrevista. Assim que começar a sua resposta, aí a gente inicia a contagem do tempo também, para que a gente mantenha a isonomia entre os candidatos em relação ao tempo. A gente tem iniciado essas entrevistas aqui abordando a questão do emprego e do alto custo de vida dos brasileiros de maneira geral, mas claro, de quem mora no estado de São Paulo. Todos têm planos de governo, todo mundo tem promessa, mas se a economia não ajuda, nada sai do papel, nada vira realidade. O senhor diz no seu plano de governo que o estado de São Paulo está estacionado nesse sentido. Quais os caminhos para recuperar a economia do estado e o emprego também? Você tocou muito bem no assunto. Nós estamos vivendo um pós-guerra, Sheila. E no pós-guerra, o investimento do estado é fundamental. E o que eu considero um pós-guerra? Pós-Covid. Então, o que eu quero criar é já nos primeiros dias de governo 300 mil oportunidades de empregos. De qual forma? Escalonada, 200 mil vagas de uma frente de trabalho denominada Projeto Crescer, onde eu vou pegar a pessoa que está, você que está inscrito no cadastro único há 1 ano, 2 anos e não consegue ser reinserido no mercado de trabalho e dar oportunidade de resgatar a autoestima e fazer com que você seja reinserido no mercado de trabalho. Outro ponto e bastante importante, o maior desalento hoje, o desemprego hoje é com a juventude. Então eu quero iniciar com 100 mil bolsas de estágio para os alunos da quebrada, do ensino médio, ou seja, das regiões periféricas do estado de São Paulo, para que eles tenham experiência profissional e comecem já a ganhar com a sua bolsa, a custear estudos, cursos e ajudar em casa. Outro propósito muito importante é falar do empreendedor, da empreendedora que quebrou aqui no estado de São Paulo. O estado fez várias restrições, até com um propósito bom, salvar vidas. Mas a força que restringiu não foi a força que estimulou. E com dinheiro em caixa, o estado de São Paulo passou com 54 bilhões de reais de excesso de arrecadação no último ano e no penúltimo ano 29 bilhões de reais. E o Banco do Povo com empréstimos miseráveis, ou seja, incipientes, insignificantes, e deixou os empreendedores de São Paulo quebrarem. E eu não. Nós vamos fazer no nosso governo a maior plataforma de empreendedorismo e de crédito para o estado de São Paulo, investindo nas pessoas dando oportunidade para quem está negativado e acompanhando o cadastro positivo também das pessoas. Mas o fato é que vamos estimular a economia. E para a mulher, Sheila, para a mulher empreendedora, eu quero fazer um programa especial. De cada 10 mulheres da periferia, 4 são empreendedoras e arrimo de família. E eu vou investir em você, mulher empreendedora, com um plano estratégico para melhorar suas habilidades de administração, do pouco que você administra, do seu poder de comunicação, do seu poder de venda, mas investir no seu crédito. Você vai ter capital de giro para estimular a economia e sair desse processo. Um outro ponto bastante importante, que eu gosto de comentar, Ivan, aqui, e que é fundamental para o estado, são as praças de pedágio. São travas de desenvolvimento econômico no nosso estado. Há 30 anos atrás, esse modelo de concessão era eficaz, mas agora não. Não tem como manter. Os valores dos pedágios são absurdos. É impossível manter isso. Então, no primeiro dia, eu quero decretar uma auditoria em todas as praças para verificar se esses valores estão corretos. Mas quebrando o contrato, não, candidato? De forma alguma. Sem quebrar contrato, e eu vou explicar como. O que nós vamos fazer? Verificar o equilíbrio econômico financeiro para verificar se esses valores estão corretos, que eu não acredito que estejam, e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando também não acredita nisso, para que a gente possa lutar para reduzir o valor do pedágio. E quanto à fome, quanto ao custo de vida, tem uma solução que eu venho propondo há algum tempo, que é da meia-noite às 5, todos os caminhões vão pagar 50% no valor do pedágio, a metade do pedágio. Para quê?
para baratear o valor da comida no prato do paulista, para melhorar o sistema de transporte e, de quebra, nós vamos solucionar o problema de trânsito em todas as regiões metropolitanas de São Paulo. E eu já estou estudando o custeio disso, viu, Sheila? Viu, Ivan? Bom, custeio pelo Estado, né? Custeio de 50% pelo Estado, é bastante coisa, né, E candidato? como que nós vamos fazer no custeio disso, Sheila? Nós vamos fazer por meio da auditoria, por meio do excesso de arrecadação, o superávit que nós estamos indo e a renegociação da dívida com o governo federal. Esses 3 vetores vão custear essa medida. O nosso economista já tem feito isso, nós já temos calibrado essa situação para chegar e fazer essas... Isso vai impactar a mesa, a sua mesa. A comida vai chegar mais barata na mesa do paulista. Quando a gente fala de economia, a gente está falando de muitos assuntos. Nessa rodada de conversas que temos feito aqui, candidato, a Band News FM quis trazer olhares de outras partes do estado para que a gente possa olhar também para São Paulo de uma forma mais ampla. Então a gente tem algumas perguntas que foram enviadas por nossos colegas aqui de outras praças e a gente vai abrir esse espaço agora, começando com a Bianca Góes, que é a nossa parceira lá na Band Vale, e o assunto dela versa muito com o que a gente está falando aqui. Olá, candidato. Bom, no período da pandemia, tivemos aqui na região do Vale do Paraíba o fechamento de algumas fábricas, como a Ford, Caoa Chery e também a linha de produção da LG. Gostaria de saber qual a sua proposta para a retomada econômica, principalmente no que diz respeito à geração de empregos aqui na região. Uma falta de visão estratégica do governo do estado de São Paulo fez com que nós tivemos o maior processo de desindustrialização do estado de São Paulo. Isso se dá por quê? Por uma falta de investimento, impostos altos, nós estamos perdendo milhares de empregos. E isso tem se retratado em outras modalidades de indústrias, não só as automobilísticas. E como nós faremos com isso? Por exemplo, a indústria do calçado. Lá em Jaú, a indústria do calçado tem o ICMS na alíquota de 18%. Lá em Franca, a indústria de calçado tem o ICMS em 18%. Já no Mato Grosso é 12%, em Minas Gerais é 3%, salvo engano, e no Rio Grande do Sul é 6%. Então isso não pode acontecer. O governo do estado de São Paulo tem que intervir como indutor da reindustrialização de São Paulo. Outro ponto bastante importante, e eu vou falar do Vale aí já, outro ponto bastante importante é a questão da energia limpa, a fotovoltaica, que tem um imposto na alíquota maior, e também da energia eólica. Isso também o estado está agindo com incoerência com essas duas fontes. O que a gente precisa fazer aí no Vale? Identificar e fazer um diagnóstico preciso de como reestruturar os arranjos produtivos locais, fazer investimento, investir o Estado em capital humano, ou seja, em capacitação profissional, num modelo novo de ensino, no ensino médio voltado à empregabilidade, e para que a gente possa estimular cada arranjo produtivo local de acordo com a região administrativa do estado de São Paulo. Um dos grandes problemas na área da saúde, candidato, e que foi muito agravado pela pandemia, é a fila de cirurgias eletivas, não é? Hoje no estado a gente tem quase 500 mil de pessoas aguardando por uma intervenção, e um problema que atinge todas as regiões do estado, e é sobre isso aqui que a Mariana Perucci, da Band de Presidente Prudente, pergunta. Vamos ouvir a nossa colega Mariana, da Band Paulista de Presidente Prudente. Olá, candidato, bom dia. A região de Presidente Prudente tem uma fila de espera de 12 mil cirurgias eletivas, um problema que se agravou durante a pandemia, não só aqui, mas também em todo o estado de São Paulo. A minha pergunta é se existe alguma proposta, caso o senhor seja eleito, para solucionar esse problema. Mariana, muito obrigado pela pergunta. Deixo aqui um abraço para toda a região de Prudente, do Oeste Paulista, do Pontal. Olha, eu quero falar para você que o grande problema do estado de São Paulo hoje é a falta de orientação da atenção básica das 645 cidades aqui de São Paulo. O estado de São Paulo, o sistema SUS é um dos melhores do Brasil, mas ele depende de orientações do governo federal para o governo estadual, que só brigam os dois,
depois, e o governo do estado orientar uma métrica com bases para toda a atenção básica no estado de São Paulo. Um exemplo disso é a falta de protocolo até hoje da varíola dos macacos. A Secretaria de Saúde de São Paulo está deixando a desejar, o governo deixando a desejar. A fila de cirurgias eletivas é uma falta de gestão. E eu, enquanto governador, eu vou criar um centro de controle de indicadores ao lado do meu gabinete, aqui no Palácio dos Bandeirantes, para conectar os 120 hospitais do estado de São Paulo. E assim eu acompanharei online toda a demanda reprimida do estado de São Paulo e vou verificar quais são as regiões, quais são as demandas e os investimentos necessários para que não tenha fila. Num primeiro início, contratarei até leitos privados para que a gente acabe com mutirões a filas de cirurgia. Mas eu tenho uma proposta e um compromisso, que no meu governo nunca mais vai faltar remédios no estado de São Paulo. E os diagnósticos dos exames serão com eficiência, de modo que não ter atraso em cirurgia, não ter. Nós vamos conectar e por meio dessa central de controle de indicadores, que será acompanhada por 10 gestores hospitalares, nós vamos acompanhar o procedimento da entrada do paciente até a sua saída do hospital. E assim vamos ter uma resolutividade com eficiência na saúde pública de São Paulo. A gente está conversando aqui com o candidato do PDT ao Palácio dos Bandeirantes, Elvis César, ainda nessa área da saúde, candidato. O senhor falou aí da questão da falta de remédios, né? Há alguns problemas. A gente tem ouvido de todos os candidatos essa questão sobre contratação de leitos particulares, mas ontem, recentemente, de forma geral, a gente tem se atentado para um outro problema, que é a questão mesmo do atendimento ao SUS, né? A Federação das Santas Casas ontem, por exemplo, disse que teve um colapso na área da saúde por causa da defasagem da tabela do SUS, por falta de recursos, há déficit no quadro do pessoal da saúde, aliás, no serviço público do estado de São Paulo, o segundo maior déficit na área da saúde, e tudo isso vai esbarrar também na questão financeira. Então, diante disso, eu pergunto, o senhor pretende fazer concurso? Como? Há dinheiro para suprir esses problemas? E se não há dinheiro, como fazer? Ivan, uma boa pergunta. O estado de São Paulo, nos últimos 2 anos, passou com excesso de arrecadação. O diagnóstico é preciso, dinheiro tenho. O que não está tendo é eficiência e competência na gestão. O que a gente precisa utilizar para minimizar e mitigar os gastos com a saúde pública? Utilizar o maior legado que a pandemia nos deixou, a telemedicina. E eu fiz isso, eu contratei já leitos particulares, enquanto prefeito, tirei a fila de cirurgias, contratei UTIs privadas e também quando implantei a telemedicina. A telemedicina é uma forma da gente esvaziar as especialidades e dar auxílio a todo o sistema de atenção básica no estado de São Paulo. O custo é infinitamente menor, ele gira em torno de 50% e tem como a gente dar vazão às consultas que não estão sendo realizadas, aos procedimentos e aos exames, para que a gente possa ampliar a rede de saúde no estado de São Paulo. O diagnóstico perfeito do sistema de saúde, ele não tem... O sistema de saúde de São Paulo, ele não é integrado. O governador não tem controle de todos os hospitais. E é isso que eu proponho. Nós vamos fazer porque eu já fiz. E lá, quanto prefeito, eu fiz um centro de controle de indicadores onde 40 unidades de saúde são conectadas e nós sabemos a entrada do paciente e a saída. E todo o prontuário é acompanhado por pessoas especializadas em saúde para que vejam como que está sendo o tratamento, se a verba aplicada está dando resultado, se a demanda reprimida está sendo solucionada, como que está o estoque, os medicamentos, e é assim que eu vou administrar e revolucionar a saúde pública. Eu já fiz isso enquanto prefeito e eu quero levar para todo o estado de São Paulo. Candidato, a gente vai seguir falando de saúde e mais uma vez a gente conta com nossa equipe de repórteres e âncoras espalhados por todo o estado. A gente vai direto a Campinas. O Gustavo Gimenez, da Band Campinas, é quem faz a pergunta agora. Olá, candidato, bom dia. Aqui na região de Campinas, um problema que se repete, já acontecia antes da pandemia e voltou a acontecer neste ano de 2022, nos meses de abril e maio, é a lotação dos leitos de UTI neonatal e também dos leitos de UTI infantil.
E apesar dessa dificuldade já antiga, não há abertura de leitos por aqui, nem mesmo no HC da Unicamp e nem no Hospital Estadual de Sumaré. Queria saber qual que é o projeto para essa demanda aqui na região. Gustavo, obrigado pela sua pergunta. Campinas é a segunda região mais importante do estado de São Paulo. A região metropolitana de Campinas é composta por 6,5 milhões de habitantes. E eu estive aí na agência metropolitana, onde o prefeito Gustavo é o presidente, numa reunião com todos os prefeitos no final do ano passado, onde o estado de São Paulo ficou de abrir um novo hospital em Campinas. E mesmo com uma arrecadação, de excesso de arrecadação, de superávit de 54 milhões de reais, não conseguiu tirar do papel. Qual é a minha proposta? Iniciar a construção de 10 hospitais de 200 leitos nas regiões que estão no processo de saturação no estado de São Paulo. Por meio de um diagnóstico, nós vamos tirar do papel, verificar de forma precisa a gestão, onde dá para ampliarmos leitos, onde nós podemos construir novos hospitais, mas com celeridade e eficiência. Um novo hospital de 200 leitos equipado, ele custa 200 milhões de reais e cerca de 80 milhões o custo ano. Então o estado tem sim. E eu vou investir na saúde do povo. E sabe por quê, Gustavo, que as crianças estão? Porque o estado não se preparou para o inverno. A bronquilite na pediatria e na neopediatria, ela afeta demais as crianças nesse momento, nessa estação de ano. Agora, candidato, o senhor falou agora há pouquinho que não vai mais faltar remédio, né? Nenhum. Caso o senhor seja eleito. Como é que o senhor pode prometer isso se hoje o Brasil depende essencialmente de insumos chineses e há um lockdown na China impedindo a chegada desses insumos no volume que a gente precisa? O Brasil não tem uma condição de atender a demanda interna. Como é que o senhor promete isso, sendo que a gente depende do insumo chinês? Há uma excepcionalidade pontual nesse caso, Sheila. O que a gente precisa ver, por exemplo, é a FURP. Nós temos uma empresa para produzir remédios no estado de São Paulo que não vem sendo utilizada de forma adequada, e eu quero, por meio da FURP, produzir remédios para o estado inteiro, para toda a lista padronizada de atenção básica das unidades de saúde. Eu quero fazer com que São Paulo tenha autossuficiência na produção de remédios, porque nós já temos toda a estrutura está aí, está no estado e está subutilizada. Agora, nesses pontos excepcionais, não há o que se fazer, Sheila. Isso aí, ou a gente tem uma previsão anterior desse caso, já acumula essa matéria-prima para que não tenhamos falta, mas isso aí é um ponto fora da curva. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar de transporte, candidato. A gente vai mais uma vez abrir espaço aqui para os nossos colegas. Adriana Araújo, nossa âncora aqui na Band News FM, também do Boa Tarde São Paulo na TV Band, é quem vai introduzir esse tema. Fala, Adriana. Bom dia, candidato Elvis César, bom dia a todos. Candidato, aqui no Boa Tarde São Paulo e também aí na programação da Rádio Band News FM, nós recebemos com muita frequência queixas em relação à qualidade do transporte público em São Paulo, especialmente dos trens. Trens que atrasam, vagões lotados, estações superlotadas, também demora na viagem, além do metrô, que não chega a Guarulhos, não chega a outras grandes cidades da região metropolitana. E a gente sabe que esse sistema atende milhões de pessoas. Qual é o seu projeto para melhorar o sistema de transporte público em São Paulo? Muito obrigada. Essa pergunta eu agradeço muito, Adriano. Quero falar, vamos iniciar de Guarulhos, né? Guarulhos, nós levamos, o governo do estado de São Paulo leva um monotrilho até o aeroporto internacional de Guarulhos, que fica a 7 quilômetros de 800 mil pessoas que ficaram sitiadas, que é o bairro dos Pimentas, Bom Sucesso, Presidente Dutra e São João, na cidade que é um vetor econômico chamado Guarulhos, 1,5 milhão de pessoas. Eu vou estender o monotrilho e pegar e captar e dar oportunidade para todas essas pessoas possam se conectar ao metrô por meio do monotrilho. Outro ponto bastante relevante em Guarulhos é a estação Tucuruvi do metrô, que fica, salvo engano, a 7 quilômetros da Vila Galvão, que também é um processo que a gente precisa fazer a respeito de um diagnóstico para conexão dessas linhas e verificar. Agora, o que tem afetado é a via mobilidade. A linha 8 e 9, que é a linha Esmeralda e Diamante dos trens aqui de São Paulo, chuviscou, elas param. E essas concessões eu vou fiscalizar.
e vamos multar até a rescisão do contrato caso não ofereçam um serviço de qualidade. O serviço de qualidade é só chuviscar que o transporte público fica de uma forma assim indigna ao trabalhador de São Paulo. Outro ponto que eu quero verificar é que eu vou montar uma equipe, uma comissão para a implantação da obra do metrô em São Paulo. E nós vamos chamar o Judiciário, o Ministério Público. Eu quero um Ministério Público dentro de todas as minhas obras. Todas as minhas obras eu vou dar... Corre o risco de nenhum andar, hein, candidato? Cuidado. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu quero ver. Eu quero um Ministério Público dentro das minhas obras para que a gente possa ter celeridade no processo e transparência total, que é o seguinte: o metrô em São Paulo tem sido edificado a passos de tartaruga. Nós precisamos construir metrô com a velocidade de metrô. E as concessões, o modelo eu quero ajustar, quero verificar. As desapropriações ficarão por conta do Estado e nós vamos conceder para que a gente possa construir não só a ampliação das linhas, mas construir linhas radiais que façam a conexão do entorno das linhas. E isso induz desenvolvimento econômico, os usuários, tira carros da rua e a gente de quebra ainda cuida do meio ambiente com transporte limpo. Candidato, vamos falar de segurança agora. São muitas perguntas dos nossos ouvintes preocupados com a segurança pública. O estado de São Paulo tem a polícia mais bem equipada do país, mas não está entre as polícias mais bem pagas no Brasil. E tem um déficit importante no quadro de pessoal da Polícia Militar, é o maior dos últimos 20 anos, e no caso da Polícia Civil, estima-se em uma baixa, um déficit de 15 mil agentes. Como prometer segurança aos paulistas se o principal material nessa engrenagem, que são as pessoas, né, que vestem as fardas, os próprios policiais, e investigam esses crimes também, está em falta? O que o senhor pretende fazer em relação a isso e que outras propostas o senhor tem para o tema da segurança pública? Eu cobrei do governador do estado de São Paulo, isso ao vivo no debate da Band. Ele não soube esclarecer a respeito disso. Falou da mitigação de recursos, mas o fato é o seguinte: São Paulo passou verdadeiramente de 2020 para 2021 com 29 bilhões de excesso de arrecadação. De 2021 para 2022 com 54 bilhões de arrecadação. Então, se o governador não fez, foi porque não quis. Agora, o menor efetivo de todos os tempos. Precisamos abrir concurso e chamar policiais da Polícia Militar, da Polícia Civil. Fazer uma negociação na mesa, trazer os componentes das polícias, os seus líderes, para uma valorização contínua, para buscar a dignidade da polícia. Muitos desses cargos nós temos uma evasão por conta de baixos salários. A falta de valorização dos policiais de São Paulo retrata o retrato da insegurança que nós estamos vivendo. Outro passo é a estruturação das delegacias. Tem delegacia ainda imprimindo com impressora matricial, Ivan. Isso é um absurdo, mas está ocorrendo em São Paulo. Emprego de tecnologia, estruturação da polícia técnica científica, e eu quero usar da Guarda Municipal. Existem 240 cidades em São Paulo que possuem guardas municipais. E eu, enquanto prefeito, durante 8 anos não ganhei R$1 de investimento para melhorar as condições das guardas municipais, da minha Guarda Municipal. Eu vou ajudar os prefeitos e as cidades. Se os cidadãos já estão pagando os salários dos guardas, o governo é o mínimo fazer: comprar viaturas, investir em armamento e assim reforçar a força de segurança, de tal modo que as polícias, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalhem juntas num processo de segurança pública. E outra coisa, Sheila, Ivan, nós temos aqui em São Paulo o melhor sistema de combate ao crime, que se chama Sistema Detecta, que é a cerca virtual que a gente faz contra o crime. Mas o governo do estado de São Paulo, infelizmente, não investiu nessa tecnologia. E as cidades de menos renda, de menos condições, elas não receberam esse sistema. Só cidades ricas que têm esse sistema. Eu vou levar para todo o estado de São Paulo essa tecnologia, e nós vamos cercar o crime, dar prejuízo para o crime e prender os criminosos. Tudo isso conectado a uma central de controle de indicadores, para que assim a gente possa dar a segurança que o povo de São Paulo espera. Sem contar, Sheila,
as medidas alternativas, que é investir no ensino na periferia, no emprego, no ensino voltado à empregabilidade, no ensino médio, para que o jovem da periferia tenha oportunidade de emprego, para que ele não seja aliciado pelo crime organizado. Nós temos, Ivan, 300 mil vagas abertas de programadores em São Paulo. E a nossa juventude ociosa com uma taxa de 20% de desalento. Candidato, quando o senhor fala em apostar nas guardas municipais, há dinheiro para isso? Para melhorar o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, remunerar melhor esses policiais e também apostar nas guardas municipais, sendo que essa é uma atribuição das prefeituras? Mas essa, em primeiro lugar, não é atribuição das prefeituras. A atribuição de segurança pública é do Estado de São Paulo. Mas a guarda municipal é vinculada à prefeitura, É vinculada, né? à prefeitura. O que é mais caro, Sheila, na segurança pública? A folha de pagamentos. E o município já está custeando a folha de pagamentos. E se você auxilia as guardas municipais com armamento, com verba para investimento em armamento, em viaturas, em treinamento, em fardamento, você fortalece a polícia municipal e assim você consegue resultados muito melhores. Essa é a estratégia que São Paulo não está fazendo, mas eu, Elvis, como governador, vou apoiar todas as guardas municipais do estado de São Paulo. Bom, a gente tem 1 minuto ainda de tempo, candidato, e aí, para não deixar a educação de lado, eu queria perguntar qual é o plano do senhor para contratação, já que o déficit no quadro efetivo ali da área da educação deve terminar o ano na casa dos 17% e o atual governo não conseguiu preencher 500 das 3 mil vagas que tinham disponíveis ali. Como contratar professores? Como trazer essas pessoas para ajudar a melhorar a educação no estado? É muito triste ouvir que tudo o atual governo não conseguiu. Isso é muito triste no estado de São Paulo, mas aí vai da prioridade, da competência de gestão, da forma que fez. Olha, eu quero falar para você, mãe da periferia, que eu vou fazer um sistema para maior abertura de vagas de creches no estado de São Paulo, em parceria com todas as cidades. É muito triste andar São Paulo e ver centenas de cidades com falta de vagas de creche. Eu vou fazer do ensino fundamental 1 a maior recuperação, uma conexão entre todas as delegacias de ensino para recuperar, por meio de um diagnóstico e um plano de ação estratégico, recuperar o tempo e a matéria perdida no plano da pandemia. E no ensino médio, nós vamos fazer uma revolução para o ensino voltado ao emprego. Eu quero formar aqui em São Paulo uma geração de programadores. E no ensino superior, abrindo o leque de visão dos alunos do ensino médio da periferia, com estágio e formação em tecnologia, para a periferia de todo o estado de São Paulo, é oportunizar o acesso à Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que reproduz os cursos da USP, Unesp e Unicamp. E você vai ter acesso ao ensino superior de extrema qualidade, jovem periférico. Candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, Elvis César, obrigada pela entrevista, pela presença aqui nos nossos estúdios. Olha, Sheila, Ivan, eu agradeço você que nos assistiu e nos ouviu. Quer saber mais sobre a minha vida, a minha carreira? Eu sou o Elvis César, digita no Google 12, o próximo governador de São Paulo. Obrigado. Obrigada pela presença. E claro, na semana que vem a gente prossegue ainda com essa série de entrevistas com os demais candidatos ao governo do estado de São Paulo.